amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar de Rorschach, do Tom King. Se você está vendo os nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ajude aí o canal a continuar crescendo, para a gente se motivar a fazer mais vídeos como esse. Mais detalhes desse gibi depois da vinheta. Queridos amigos, então vamos com esse review, esta análise desta edição de Rorschach. Eu acho que é assim que pronuncia. Uma minissérie, né, do Tom King, com arte do George Fornes e colorização de Dave Stewart. Trata-se de uma edição do selo DC Black Label, que a Panini lança aqui em duas partes. Essa reúne os números 1 a 6 em um encadernado de capa cartão, 160 páginas ao preço de R$ 34,90. A primeira pergunta que me fizeram quando eu comentei que faria esse review é se era necessária a leitura do original de Watchmen, do Alan Moore, para compreensão. Confesso que eu parti para esta leitura sem reler o Watchmen, porque faz aí uns 7, 8 meses que eu li o Watchmen antes de ler Relógio do Juízo Final. Portanto, estava fresco na minha cabeça e eu não reli. A minissérie do Rorschach é nova. Ela não necessariamente se baseia e não é necessariamente uma continuação, mas existem vários elementos desta minissérie que o Tom King está escrevendo que fazem referência ao que aconteceu aqui. Muito do que é explorado ao decorrer da história se pauta em atitudes, em eventos, em situações que a gente vê no Watchmen original. Portanto, referências ao crime do Ozymandias, referência às atitudes belicosas e violentas do comediante, são volta e meia referenciadas, são citadas aqui na série do Tom King, e vai ficar mais claro, vai ficar mais coesa a compreensão para aqueles que estão com esses elementos aí mais vivos na memória. Então, se você lembra, em linhas gerais, da narrativa de Watchmen, da trama e dos principais eventos, você não precisa reler. Se você ainda não leu o Watchmen, você consegue sim ler esta minissérie, entendendo que ela é baseada naquele universo. Então, muito do que a gente vê aqui bebe desta fonte. Toda vez que eu faço uma leitura como essa, as pessoas me perguntam: e aí, você gostou? E eu confesso que esse é um gibi que eu não posso dizer que eu gostei, por se tratar de uma história que ela, apesar de ser muito bem desenvolvida, ela me pareceu um tanto quanto confusa, mas não é ruim. É uma história densa, é uma história que explora novas possibilidades dentro do universo de Watchmen, e ela traz um frescor de novidade, diferente de Relógio do Juízo Final, que ele buscava amarrar elementos cronológicos. Aqui você vê uma exploração do cânone de Watchmen, do cenário proposto por Alan Moore, sob a perspectiva de talvez mais parecido com o que a gente viu na série da HBO. Então, se você curtiu a série da HBO, mas não curtiu tanto o Relógio do Juízo Final, talvez esta minissérie seja mais interessante para você. Bom, em linhas gerais, Rorschach de Tom King é um gibi de não super-heróis, ou seja, você não vai ver ninguém da DC aparecendo. É um gibi que ele lembra muito os grandes pulps de investigação. Em determinado momento, a história dentro da história se faz presente, como no clássico de Alan Moore. Então fique atento para você perceber as pistas que são entregues dentro da história em quadrinho, que um dos personagens é a metalinguagem, né, gente? Então é importante fazer uma leitura extremamente atenciosa. A arte do George Fornes, ela é
absolutamente coerente com a proposta de um universo bastante seco, um universo pouco colorido, um universo que tem cores em tons mais pastéis e figuras bem menos glamourosas. Claramente é um retrato de como seria o centro meio oeste ali americano, né? Ao mesmo tempo que você olha, você diz assim, essas figuras aqui parecem uma série dos anos 80, mas a informação às vezes aparece que é a eleição de 2016, então cabe também ao leitor fazer essa investigação de quando que cronologicamente, qual que é o momento histórico no qual essa HQ está querendo ali se identificar, né? Mas eu confesso que é uma leitura, o que mais me prendeu, né, neste encadernado é justamente o desafio o que você está entendendo dessa história. Claro que toda HQ meio que se tenta se propor a isso, mas poucas conseguem ser tão bem sucedidas a ponto de você perguntar, nossa, será que eu estou entendendo direito? Né? É um pouco daquilo que eu falei, teoria da conspiração, trama de investigação policial, eleição como planos de fundo e as consequências dos eventos de Watchmen sendo mostrados num futuro não tão distante daquilo que aconteceu aqui. Então fico agora no aguardo da parte 2 desta minissérie para ver se conclui com a mesma pegada diferenciada que foi essa primeira parte. Então seguiremos analisando. Como eu sempre digo aqui no canal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima!